Ok, pessoal, vamos lá então, retornando à parte final da nossa aula. Vou continuar resolvendo os exercícios, tá? À medida que vocês forem tendo alguma dificuldade, só me interromper, perguntar, ok? Compartilhando a tela com vocês. Na primeira parte da aula, nós resolvemos os exercícios 1, né? 2 e 3. Exercício 4. Cria um documento no Word com a seguinte formatação, né? Esse aqui vai trabalhar a questão da tabulação, né? Que é esse espaço que tem aqui de uma palavra para outra, dando a impressão que a gente tem uma tabela aqui, né? Então, vou escrever os títulos, nome, posso já apertar o Tab, escrever o restante. Ok, então aqui a gente percebe que todos os títulos estão negritados, né? Agora eu vou alinhar. Aqui ajustei um pouquinho o término da margem aqui para que esses 4 títulos caibam realmente na primeira linha, né?
Ok, então esse exercício era realmente para trabalhar essa questão, né, da tabulação, o alinhamento dos textos, né, do título, das informações complementares. Essa aqui não tinha tanta coisa assim a ser feita, né? Depois ele pede para que seja criado essa tabela, né, com esse título aqui em WordArt. Nessa tabela aqui, a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 linhas, né? Então, eu vou vir aqui em inserir, tabela, tem 2, 3, 4, 5 colunas, 5 colunas e... aliás, eu posso clicar nessa opção, né? Você percebe que aqui no início ele não dá a possibilidade de você colocar mais do que 13 linhas, então eu vou vir aqui na opção inserir tabelas. Nessa janela que apareceu, eu já defino logo aqui, ó, 5 colunas, e aí eu coloco 13 linhas. Clico em OK, ele já insere aqui a tabela para mim, né? Aí, à medida que eu for inserindo as informações, eu vou formatando ele no final, né? Então, eu tenho um título aqui principal, né? Que ocupa o espaço dessas 5 colunas, né? Alunos. Então, eu vou selecionar a primeira linha. Aqui dentro do Word, quando você insere a tabela, vai aparecer aqui, né? Ferramentas de tabela. Aí temos design e temos layout. A opção que nós vamos utilizar agora é uma opção de mesclar células. Ele vai fazer com que essas 5 colunas se tornem uma linha só, né? Então, eu vou clicar. Aquela divisória aqui em cima sumiu, né? E aí que eu vou começar a digitar a informação da minha tabela. Alunos. Ele pede para criar a tabela com as seguintes formatações: tipo da letra, Times New Roman, primeira linha, tamanho 14, né? Segunda linha, tamanho 12, maiúsculas, pequenas. Terceira linha, tamanho 10, maiúsculas, pequenas, e o restante da tabela, letra com tamanho 12. Tá? Então, esse título aqui, que nós acabamos de digitar, vamos colocar centralizado, né? Vamos colocar com tamanho 14 e o tipo da letra Times, né? Ok. Aqui na próxima linha, né, nós temos essa linha aqui para colocar esse título identificação. Mesma coisa, seleciono os dois, venho na opção Layout, mesclar células, aí eu venho e coloco identificação. Tamanho 12. E a fonte Times, né? Aqui a mesma coisa, disciplinas. Disciplina, ele pega 3 colunas, né? Então, eu vou selecionar essas 3 colunas, vou lá na mesma opção, Layout, vou clicar em mesclar, e vou colocar disciplinas. Mesma coisa, seleciono, vou dar para Times, tamanho 12, vou ajustar aqui no meio. Essa régua aqui, pessoal, ele trabalha com ajuste também, tá? Se você vê que ele não está bem posicionado, a hora que eu clico para centralizar, ele não fica centralizado aqui, né? Então, você pode vir aqui na régua, puxar ele um pouquinho para o lado esquerdo,
posicionar até que ele fique uma posição mais centralizada, tá? Mesma coisa com esse daqui, identificação. Na hora que eu clico em centralizar, não fica, né? Bem posicionado, bem alinhado. Tá? Então eu posso puxar um pouquinho para o lado esquerdo para que ele force esse alinhamento, tá? Aqui eu tenho a partir da terceira linha, né? Tamanho 10, então tudo que for digitado a partir da terceira linha vai ter o tamanho 10. Maiúsculas, e aí tem que seguir a formatação que está pedindo aqui, né? A primeira letra maiúscula e o restante minúsculo, né? Letra com tamanho 12. Tá, então eu já posso selecionar o restante aqui, ó. Eu já sei que vai ter o formato Times, tamanho 10. Ok. Ordena a tabela pelo nome, insere as linhas para incluir 2 novos alunos. Ok, então vamos lá. Número, nome, português, matemática, informática. Todos estão centralizados, né? Não ficou alinhado, então vem a própria égua, né? E agora eu vou trabalhar com os demais dados. Aqui eu tenho número 1, embaixo 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10.
Certo, agora que nós temos as informações, nós vamos começar então a parte da formatação. Esses números aqui estão alinhados. A borda dessa tabela, na parte externa, tem um contorno maior, né? Vou selecionar a tabela. Posso clicar aqui no cantinho, que ele seleciona tudo, né? Ou posso clicar aqui, né, e selecionar todo o conteúdo da tabela também. Vou vir aqui na opção Layout. Aqui na opção Design. A opção Design, estilo de borda. Aqui você consegue escolher a linha, né? Primeiro o estilo de linha também. Vou colocar essa linha comum, deixá-la um pouquinho mais grossa. Escolher a cor, preto, né? E aqui, se eu quero colocar, por exemplo, todas as bordas, deixando assim, né? Só que você percebe que no modelo que nós temos aqui não são todas as linhas internas que recebem esse mesmo tipo de linha, então nós vamos começar pela parte externa. Tá? Vamos colocar essa linha grossa só na parte externa da tabela. Você vai vir aqui em bordas, bordas externas, ok? Bordas externas. E deixa eu alinhar esse. Aí aqui identificação. Identificação, aí essa parte aqui, ó, ela recebe essa borda um pouquinho mais espessa, né? Então vou vir aqui, Design, clicar aqui em bordas, levando em conta que eu já escolhi o estilo, a cor, né? A linha, a cor também. Então, vou clicar aqui nessa opção todas as bordas. Essa linha do meio divisória também tem, né? Então, vou escolher só essa parte aqui. Vou vir aqui em Layout, Design, né? Bordas. E aí eu quero colocar a borda onde? Eu quero colocar a borda só do lado direito dessa coluna, né? Então eu vou escolher esse aqui, ó, borda direita. Tá? Perceba que aqui dá a opção para você colocar qualquer tipo de borda, né? Você colocar todas as bordas na tabela, você colocar só a borda superior, só a borda esquerda, direita. Tá? Então seleciona, de repente, só tá essa parte aqui. Então você tem que selecionar essa parte e colocar a borda que você quer. Nesse exemplo aqui, é a borda do lado direito, né? Ou só essa parte de cima tá com as bordas mais espessas. Então seleciona só a parte de cima, né? E aí clica na opção todas as bordas. Ok? Bom, o que está faltando agora a gente fazer? Pintar, preencher, né, esse título aqui de uma outra cor. Dentro de Design, sombreamento. E aqui eu defino a cor, tá? Vou colocar aqui uma cor mais clarinha. Ok, deixar assim mesmo. Com relação à tabela, tá ok, né? O que a gente precisa fazer agora... tá. Esse título aqui, ele tá com espaçamento aqui embaixo, né? É um espaço maior
na altura da linha, tá? Que é isso aqui, ó. Na hora que você passa o mouse em cima, aí eu vou aumentar um pouquinho o tamanho para vocês. Quando você passa o mouse em cima da linha que completa, né, a parte aqui do título, vai aparecer para você aumentar a largura, ó, estou aumentando a largura, tá? Ou até mesmo você consegue diminuir, tá? Eu vou deixar desse jeito aqui, aumentando só um pouquinho já é o suficiente para deixar igual o exemplo, tá? Depois, eu tenho que colocar esse título, turmas nono F, né? Então, eu vou colocar esse título com o recurso do WordArt. Tá? E aqui não vai ter o mesmo estilo por causa daquele detalhe, lembram? A gente tem que salvar o documento em modo de compatibilidade, né? Até vou fazer isso aqui para a gente tentar salvar como, procurar. Salvar na área de trabalho, não, salvar em documentos. Documento do hoje, 97-2003. Salvar. Continuar. Vou fechar. E vou abrir novamente. Documentos. Coisas da vida. Aqui a minha tabela. Eu vou lá inserir agora. WordArt. E apareceu, né? O estilo que vai coincidir com o que tem lá no exemplo é justamente esse azulzinho aqui, né? É esse WordArt, tá? Aí eu vou colocar o título que está lá, turma nono F. Tá? Turma nono F. Ok. Ah, onde que ele veio parar? Foi lá, joga lá em cima, será? Ah, aqui, veio aqui em cima, ó. Tá? Aí o que você vai fazer? Mesmo esquema, quebra de texto automático em frente ao texto, e aí você vai arrastar lá a parte. Pode fazer isso aqui, ó. Ou também dar um Ctrl X aqui, recortar, trazer para cá de fato. Tá? Dê um Ctrl X que é mais fácil em vez de você ficar arrastando. Você pode arrastar também, mas demora um pouquinho. Vem aqui, posiciona em cima da tabela, né? E a gente tem mais uma atividade concluída, que é esse exercício aqui, 11, né? E, na verdade, é o quinto exercício. Aí ele pede para colocar duas linhas, o número 11 e o número 12, né? Como que eu faço para colocar linhas nessa tabela aqui? Vou clicar com o botão direito em cima, né? Dessa última linha. Inserir linhas abaixo. Botão direito novamente. Inserir linhas abaixo. Aí eu tenho a construção, né, de duas linhas adicionais conforme está pedindo aqui. Aí ele pede para colocar dois alunos, Vera e o Gil. Então vamos lá. Vou colocar aqui o 11 e o 12. Nome Vera Martins. Então você percebe que mesmo depois de eu ter construído a minha tabela, de repente se eu quiser acrescentar uma linha, acrescentar alguma informação, eu consigo também, né? Ok, aqui não fala nada com relação à nota, então vamos deixar dessa maneira aqui mesmo, tá? Só com a linha 11 e 12 acrescida aqui dentro da tabela.
Ele pede também para colocar o nome em ordem ascendente, né? Ou seja, em ordem crescente, ordem alfabética. Então, podemos fazer também essa classificação, né? Selecionamos todos esses dados aqui. Dentro das ferramentas de tabela, levando em conta que essas informações estão dentro de uma tabela, né? Dentro de layout, nós temos a ferramenta classificar, tá? Classificar, organizar a seleção atual em ordem alfabética ou numérica, especialmente útil se você está tentando organizar dados em uma tabela, né? Então, isso aqui serve para você classificar os dados que você tem dentro de uma tabela em ordem alfabética, em ordem crescente, decrescente, tá? Depende da forma como você escolher aqui, tá? Eu vou clicar em classificar, né? Ele pede para classificar referente à coluna 2, né? Tá? Então, eu vou classificar as informações pela coluna 2, né? A partir da coluna 2. Se eu quisesse classificar mais informações, né? Mais colunas, eu poderia também, tá? Aqui ele pergunta em ordem crescente, né? Ascendente, que é o que está pedindo. E aí eu vou clicar em OK, tá? Vou voltar aqui só para a gente conferir o negócio. A Sandra, observa, a Sandra está fora de ordem aqui, né? Ela tem que ir lá para baixo. Ela tem notas 10, 9 e 15. Quando eu classificar essas informações, todas essas informações aqui da tabela também vão ter que acompanhar os alunos, né? Então, eu vou selecionar novamente, vou lá em classificar. Eu tenho que classificar com os dados da coluna e escolher a opção, no caso, ordem crescente. Então, vou clicar em ordem crescente e vou clicar em OK. Quais eram os alunos? A Alessandra continua com 10, 9 e 15, né? Olha só os dois alunos que foram inseridos e que estão sem notas. É o caso da Vera e do Gil, tá? Então, só vou tirar essa linha aqui, né? Dessa célula, vem aqui em Layout. Vem aqui em Design, né? E é uma borda inferior. Aí eu venho em borda inferior, clico, ele tira essa borda, tá? Então, exercício terminado. A gente colocou word art, formatou a tabela, colocou uma borda, classificou os itens dentro dessa tabela, né? Trabalhou com a formatação para alinhar as informações. Concluímos, então, mais um exercício aí. Né? E fica faltando esses dois, que é dos ingredientes, né? Esse aqui também, pessoal, esse aqui também vai trabalhar com caixa de texto, tá? Então, essa parte aqui que está do lado direito, preparação, né? Da receita, vai já trabalhar com caixa de texto, igual nós fizemos no primeiro exercício, tá? Primeiro não. Aqui no segundo exercício, tá? Eu não fiz esse aqui porque a gente já viu esses conceitos aqui, letra capitulada, né? A não ser que tenha alguma dificuldade em fazer, em alguma configuração específica que pediu aqui, aí pode perguntar também, tá? Exercício 16 não tem instruções, então a gente tem que ir no olhômetro, né, ver o tipo da letra. Então aqui cor marrom da letra, tem um sublinhado, tem a fotografia, tem os ingredientes aqui do lado esquerdo, né? A preparação, então percebam que aqui realmente é uma caixa de texto, porque não tem como alinhar todo esse texto aqui, levando em conta que a gente tem esse lado esquerdo também, né? Então, digita primeiro as informações que tem aqui do lado esquerdo, e aí faz uma caixa de texto colocando essas informações aqui de preparo, tá?
Pessoal, alguma dificuldade em fazer esse exercício? Tem necessidade de eu pegar e fazer junto com vocês esse daqui? Se quiser que eu faça, eu vou focar mais nesse exercício, esse último, que são ferramentas de fluxograma, né? Que justamente estão aqui, ó. Então, essa aqui é uma caixa retangular com cantos arredondados e tem um sombreamento no fundo, né? Então, vamos lá. E vem aqui inserir. Deixa eu aumentar aqui para ver melhor. Inserir formas. Retângulo com cantos arredondados, né? Aqui de novo. Inserir formas. Retângulo com cantos arredondados. De novo. Inserir. Onde que preparar um retângulo. Aqui. Então aqui não tem tamanho também, né? Não tem definição de tamanho, não fala, só fala do tipo da letra, que tem que ser esse Lucida Console, né? Então vou trabalhar aqui com esse tamanho. Se eu quiser um tamanho exato, né? Eu venho aqui em formatar. Ele tem 2,84, então eu vou colocar 3 de altura por 5 de largura. Tá? Vamos trabalhar com essa medida inicial. Se precisar, é só a gente vir aqui em formatar e alterar. Então, aqui dentro desse objeto, eu vou clicar com o botão direito, adicionar texto, né? Tecnologias da informação e comunicação. Formato de letra é o Lucida Console. É o Lucida Console. Vou colocar aqui tamanho 12. Vou colocar centralizado no meio dessa caixa de texto. E vou colocar espaçamento entre linhas simples, tá? Se tiver algum espaçamento aqui para remover, eu já faço a remoção, né? Vou vir aqui em formatar. Eu tenho a questão do alinhamento, né? Mas esse alinhamento aqui ele vai trabalhar só com a posição do objeto, né? Essa posição também é só para o objeto. O alinhar e o posição é só para o objeto. Vou selecionar o texto. Não, é só para o objeto mesmo. Posição também. Trabalha com a direção do texto. Ok, então vamos alinhar aqui, apertando o Enter mesmo, né, e deixando esse espaço aqui, tanto na parte superior como na parte inferior, tá? Ok, então a mesma coisa eu vou fazer com os demais, né? Eu posso duplicar a caixa de texto, então não preciso ir lá fazer uma nova caixa de texto, né? Eu aperto aqui em cima, aperto o Ctrl C, Ctrl V, tá? Aqui de novo, Ctrl C, Ctrl V.
Não é possível inserir objetos e desenhos. Ok, dei um Ctrl C, né? Vou clicar aqui embaixo. Vou apertar o Ctrl V. E aí ele duplica o objeto. Tá? Ele duplicando o objeto, acho que só esses dois aqui que são de tamanho diferentes, né? Então esses dois aqui eu posso manter mesmo padrão, né? Mesmo tamanho. Aqui eu vou precisar de uma seta, né? Onde que eu encontro essa seta? Inserir, formas. Eu tenho essa seta aqui. Posso pegar mais ou menos na direção do meio do objeto, né? E trazer para o outro objeto, tá? Então aqui eu consegui interligar a seta ao próximo objeto. Aqui eu posso duplicar também, vou dar um Ctrl C, aliás, dar um Ctrl C em cima, né? Depois clico embaixo, não pode estar selecionado o objeto. Dou um Ctrl V. Clico aqui, dou um próximo Ctrl V. Eu crio os outros dois objetos. Esse texto aqui, terceiro período. Tá mais aqui no meio. Tá sublinhado, né? Página inicial. Eu clico aqui no sublinhado. Aqui esses dois têm um tamanho, um formato menor, então eu vou diminuir só a largura. Vou colocar a largura aqui vindo em formatar, né? Vou colocar aqui largura, vou colocar 3x3, tá? Então esse aqui, como esse aqui, vou colocar 3x3. Posicionamento. Deixar aqui. Vou deixar aqui. Vou trazer as setas, está lá dentro de inserir, formas. Pega. Pego outra seta. Vou mudar o texto também. A letra aqui parece que é menor, né? Eu vou vir formatar, vou esticar só um pouquinho o tamanho, colocar a largura 4. E também vou colocar a largura 4, para ficar da mesma largura. E vou digitar o próximo aqui.
Diminui tamanho. Agora posso colocar as cores, né? Depois que eu fiz as caixas, né? Eu vou organizar, então, o preenchimento, a cor da letra também é outro, né? Vou vir aqui, formatar, preenchimento, é a cor mais clarinha, azul, preenchimento. Vou clicar aqui em mais cores. Do lado desse azul aqui mesmo. Efeitos de sombra, né? Lembra dos efeitos de sombra? Aí, no caso desse aqui é o estilo de sombra 2, né? Ele pega praticamente essa parte aqui, ó, do objeto e essa parte lateral. Então a cor da sombra também é azul, né? Estilo de sombra, cor, é um azulzinho mais escuro, né? Professor, por que Sim. que ela tem esses risquinhos, essa sombra? Não achei essa sombra com esses risquinhos, não. Eu coloquei sem. Esse risquinho, vamos lá, formatar, efeitos, cor, era para ter opção, mais opções aqui, mas eu acho que não tem também. Mas ele vai, geralmente ele aparece uma opção aqui para você colocar, vamos ver aqui, mais cores de sombra, padrão, personalizar, não é aqui não. É o estilo da sombra, só que não tem nessa versão. Contorno, preenchimento, é a opção alterar forma, não, estilo de sombra, efeitos, luminosidade, não é, profundidade, cor, não vai ter nessa versão, Jane. Mais 3D, vamos aqui em formatar autoforma, cores e linhas, tamanho, layout, imagens, caixa de texto. Não. A sombra realmente não vai ter essa opção aqui, não. É na sombra que tem que colocar a cor da sombra, mais cores, mas aqui não tem padrão. Não tem. Essa parte aqui, então, pessoal, então é só colocar uma cor, no caso que eu coloquei uma cor mais clarinha, né? Aí esses risquinhos, esses pontilhados, realmente não tem essa opção aqui para a gente colocar, tá? Mas esses risquinhos seriam como se fosse um contorno interno, né, do objeto. Não tem nenhuma opção aqui para a gente colocar. Vamos ver aqui, só tem formatar, efeito de sombra. A não ser que seja esse efeito aqui. Não, não é os efeitos também não. Vamos ver aqui, estilo de sombra 19. Não é esse estilo.
não vai ter mesmo, tá? Contorno da forma. Espessura, traços, mas ele vai pegar só essa caixa de texto aqui. Mesma coisa, eu vou lá em formatar, preenchimento, escolho essa primeira cor, efeitos de sombra, estilo de sombra 2, né? Muda a cor da sombra, escolher aqui um pouquinho mais escuro, né, a cor. E aqui a mesma coisa, preenchimento, efeitos de sombra, efeito 2, e muda a cor. Aqui também, preenchimento primeiro, né? Então, basicamente, o exercício de vocês ficaria desta forma, né? Desta maneira, tá? Pessoal, alguma dúvida relacionada à lista de exercícios, né? Praticamente na aula de hoje a gente fez todos. Lá na lista eu não fiz todos que estavam lá, porque esse principalmente, né, da lista de receitas, mais o outro lá, era repetição, né? Então, se vocês tiverem alguma pergunta, pode fazer também, às vezes tem alguma dificuldade em fazer uma dessas duas, tá? Pode perguntar. Uma outra ferramenta que eu queria mostrar para vocês, tá? Mas na verdade eu vou entrar em mais detalhes na aula de quinta-feira. Eu inclusive até deixei lá no nosso grupo de WhatsApp a referência do material. Então eu gostaria que vocês entrassem no material, né? Lessem o conteúdo que tem lá, que fala sobre criação de formulários, tá? No Word, ok? Aí na quinta-feira eu fecho a questão da mala direta, com relação à criação no Writer, né? E também trago essa novidade do formulário para trabalhar no Writer e no Word, tá? Lá no nosso grupo tem um material que eu deixei para trabalhar no Word. Eu vou mostrar para vocês como habilitar essa ferramenta, tá? Essa ferramenta ela fica escondida no Word, não aparece sem nós habilitarmos ela, né? E de que forma nós habilitamos essa ferramenta? Vindo aqui em arquivo, né? Vindo aqui no menu, né? Opções. Clicando em opções, nós vamos vir aqui, ó, personalizar faixa de opções. Ok? Personalizar faixa de opções, porque todas essas opções que a gente tem aqui são chamadas de faixa de opções, né? Então, eu vou vir aqui nessa seta, vou clicar na opção todas as guias, ok? E aqui também eu vou habilitar a opção todas as guias, tá? No de vocês vai estar desabilitado a opção chamado desenvolvedor. Então é só marcar essa caixinha aqui, desenvolvedor, que automaticamente, a hora que você selecionou e clicou em OK, ele vem aparecer aqui, ó. Tá? É uma guia nova que fica escondida, chamada desenvolvedor. Você vai clicar nessa guia chamada desenvolvedor, e aí todas as ferramentas que a gente precisa para trabalhar com formulário, por exemplo, estão aqui, tá? Hoje eu não vou começar o assunto, né? Tem que ter mais calma para falar sobre ele. E aí na quinta-feira, então, eu concluo essa ferramenta, né? E concluo a ideia da mala direta no Writer, para a gente fechar a questão de editores de texto, tá bom? Na aula de amanhã, vocês vão ter esse prazo, então, para que vocês coloquem essas atividades em dias, façam, né, essas atividades, coloquem lá na plataforma já postado, né, é importante, eu reforço para vocês que esses exercícios são avaliativos, né, principalmente do dia 18, que eu pedi para que vocês fizessem um projeto, então, realmente, amanhã
pegue o dia, não vou passar mais nenhuma atividade, não vou deixar vídeo para vocês. Peguem amanhã para deixar essas situações em dia, e aí na quinta eu fecho esse assunto de mala direta e etc., para a gente começar a entrar falando de planilhas eletrônicas, tá bom? No caso vai ser o Excel ou o Calc para o BR Office, tá bom? Mais alguma pergunta, pessoal? Tem alguma dúvida sobre algo que foi falado, sobre a atividade? Ok, então, pessoal. Então, se vocês não tiverem nenhuma dúvida, eu vou encerrando a aula de hoje. Tá? Agradeço novamente a atenção dispensada. E aí, tendo dúvida aí na execução dos exercícios, né, principalmente para a Fernanda, que está com o Writer, pode mandar mensagem, tira o print lá da atividade, né, da dúvida, que eu auxilio aí vocês, tá bom? Uma excelente noite a todos. E aí, então, até quinta-feira, tá? Amanhã fica para vocês deixarem essas situações pendentes em dias, tá bom? Fiquem com Deus. Obrigado.